Olá, uma boa tarde a todos, ou bom dia, né? Talvez até boa noite. Vamos começar aqui mais uma aulinha para ficarmos bem alinhados durante a prova. Moçada, vamos começar. As cirurgias podem ser classificadas quanto à finalidade e urgência cirúrgica que a engloba, beleza? Vamos lá. Como é que é isso, gente? Vou classificar a cirurgia, tá? Vamos entender um pouco, né? A classificação cirúrgica. O centro cirúrgico é um lugar especial dentro do hospital, convenientemente preparado segundo um conjunto de requisitos que o tornam apto à prática cirúrgica. A cirurgia ou operação, né, pelos mais leigos falam, vai fazer uma operação, né? Mas a cirurgia ou operação é o tratamento de doença, lesão, deformidade externa ou interna, com o objetivo de reparar, de corrigir ou aliviar um problema físico, tá? A classificação cirúrgica que envolve essa finalidade. Então, nós vamos classificar de acordo com as finalidades, tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor no decorrer dos slides. Gente, eu tenho aqui a classificação cirúrgica de acordo com a finalidade. Eu tenho cirurgias diagnósticas ou exploratórias, onde eu vou procurar uma situação. O câncer, por exemplo, procurar ali um câncer, ou estadiamento do câncer, ou fazer até mesmo uma biópsia, tá bom? Ela é feita justamente para visualizar as partes internas ou realizar biópsia, beleza? Então, essa cirurgia diagnóstica geralmente é feita por laparotomia exploratória, né? Quando é na região abdominal, tá bom? Pode ser feito em outra estrutura? Pode também. Existe a punção, por exemplo, não sei, quando tem alguma evidência lá de tumor, faz a punção para fazer aspiração, até mesmo na traqueia, né? Isso aí são tipos de cirurgias que são realizadas para diagnóstico, tá bom? Pessoal, e a cirurgia curativa? A cirurgia curativa ou correção, né, ou corretiva, é justamente isso. Correção de alteração orgânica, nós temos aí como exemplo a retirada das amígdalas, tá? A reparadora quando dá para reparação, quando dá para fazer reparação de algum ferimento ou alguma anomalia, por exemplo, você faz essa cirurgia, né, de curativa ou corretora, tá bom? Pessoal, repare só uma coisa. Existe classificação por modalidade, né? Tipo cirurgia plástica, por exemplo, tá? A cirurgia plástica tem lá um cisto, adenoide ou hipercornetos na estrutura respiratória, no nariz. E vai fazer aí a desobstrução, você vai fazer uma cirurgia corretora, né? Fazer uma correção justamente para você respirar melhor, liberar um desvio de septo, por exemplo. Então, você tem vários tipos que se encaixam dentro da cirurgia curativa. É aquela que vai resolver a situação, é aquela que vai te deixar bem novamente, tá bom? Por isso que nós temos exemplos aqui, ó, reparadora quando dá reparação de múltiplos ferimentos, enxerto de pele, por exemplo. Já viram aqueles grandes queimados que após o tratamento tem que fazer retirada de tecido, né, da pele de uma estrutura que está bem para fazer tratamento com a pele. Tem uma máquina que retira um filete da pele, né? Ela abre, deixa toda perfuradinha como se fosse uma grande micropólise de pele, né? Aí é colocado na parte já debridada da ferida para ajudar na sua reabilitação, né? Tipo, é um transplante que você faz de pele um lugar que você não tem a pele, está com a exposição do músculo, por exemplo, entendeu? Então, essa parte aqui a gente faz como curativa, né? Uma cirurgia que está corrigindo o problema, tá bom?
E a cirurgia reconstrutora ou cosmética? Preste atenção, reconstrutora ou cosmética, tá? Ela é diferente da curativa, porque ela visa a reconstituição, né? Tipo, vamos ver aqui uma cirurgia plástica, por exemplo, modelar o nariz, modelar o seio. Imagine, tem uma doença chamada de. Esquecendo o nome agora. Leishmaniose, por exemplo. Você perde uma parte de uma estrutura, você vai fazer enxertia para fazer a reconstrução dessa área. Quando você tem, por exemplo, acidente, que você perde parte do lábio, do nariz, faz-se a reconstrução. Mas o que é mais comum é você ver a reconstrução mamária das mulheres que fazem a amputação do seio por causa do câncer de mama, por exemplo. Até já é previsto em lei a reconstrução mamária, tá bom? Essa cirurgia plástica aí, tá ok? A cirurgia paliativa corrige alguns problemas, aliviando os sintomas da enfermidade, não havendo cura, tá? Bom, um exemplo clássico aqui, né? Abertura de orifício, tá? Abertura de orifício artificial para a saída de fezes, né? Ressecção de tumor intestinal, por... Isso é um exemplo bem clássico, né? Ressecção de tumor intestinal, por exemplo. Vamos lá, a pessoa tem um tumor intestinal, está tendo obstrução, mas já tem metástase em várias partes do intestino. É feita a ressecção desse tumor e a colocação de uma colonostomia. Digamos que ainda seja possível a colonostomia aí. Ela vai fazer essa colonostomia, porém, a gente sabe que é paliativa. O problema não foi sanado. Por isso que tem um nome diferente, não é curativa, é paliativa. Porque o problema ainda está lá, ainda vai haver complicações e não vai resolver por muito tempo, ou vai resolver até por um tempo satisfatório, mas a patologia continua instalando lá e vai ter crescimento de massa tumoral de novo, não vai ter uma reabilitação. O paciente aí está no tratamento paliativo, porque é certo que em algum momento a doença vai vencer, tá bom? Então são cirurgias paliativas, são feitas para atenuar o problema, ok? Vamos dar continuidade aqui, vamos explicar isso de forma mais detalhada no decorrer dos slides. A classificação com base na urgência. Gente, classificação com essa base, nós temos as cirurgias de emergência, as cirurgias de urgência, as necessárias ou requeridas, eletivas e opcionais. Adiante, vamos explicar cada uma dessas, ok? Vamos lá, dando continuidade. Cirurgia de emergência. Gente, é aquela cirurgia que arrisca a vida ou perda de membros. Caso o paciente não seja atendido em um curto intervalo de tempo, né? Geralmente menor que 6 horas. A gente sabe que 6 horas é muito, né? Mas é a classificação que nós temos na literatura. Mas sabemos que muitas vezes não vai chegar a esse tempo, não. Tá? Então, são cirurgias que não podem esperar. O risco de morte é muito grande e as tomadas de decisões têm que ser imediata. Não há tempo de pré-operatório, não há tempo de avaliar risco, é custo-benefício. É custo-benefício. Tem que ser feito o quanto antes, ok? E o tempo é menor que 6 horas. Para questões, alguma coisa assim, o tempo tem que ser menor que 6 horas. Cirurgias de urgência. É aquela que há risco de vida ou de perda de membro, caso o paciente não seja operado em um curto intervalo de tempo, mas só que aí vocês vão ter que atentar para essa situação aqui. Geralmente, por via de regra, o tempo é entre 6 e 24 horas. Olha o intervalo de tempo que eu tenho. Já é um tempo maior, não é tão pequeno, né? O paciente está tendo uma hemorragia aí
que é controlada, então tem tempo de fazer alguma coisa, tá? Tem tempo de um pequeno preparo, vai dar tempo de pelo menos pegar uma caixa específica de cirurgia. Então, o hospital tem que estar preparado, tanto para emergência como para urgência. Só que a diferença aqui é a quantidade de horas que o paciente, o cliente pode esperar. Tranquilo? Vamos aqui para a próxima. Cirurgia eletiva. Tratamento cirúrgico proposto, mas cuja realização pode aguardar a ocasião mais propícia, ou seja, pode ser prolongada. Por exemplo, mamoplastia. Vai refazer a mama, vai fazer uma plástica da mama, né? Lógico que tem todo o aparato que envolve psicológico, social, mas é uma cirurgia que pode esperar. Tem tempo, né? Tem tempo. Gastrectomia, por exemplo, também. Está tendo dificuldade a fazer algum tratamento, precisa fazer uma gastrectomia, tem como fazer uma preparação. Às vezes ela pode ser classificada como eletiva e necessária, tá bom? Então tem algumas variações, mas a via de regra é a cirurgia que pode ser programada, pode esperar tranquilo, vai fazer todo um pré-operatório a contento, tá? A cirurgia eletiva pode ser postergada por até um ano, sem causar grandes problemas. Então, tenham consigo esse entendimento. Cirurgia eletiva pode postergar por até um ano. Olha aí, ó, até um ano. Pode passar? Não. Vamos lá, cirurgia necessária ou requerida. Aquela que o paciente precisa fazer. Ele vai, tipo o oftalmologista, como você está vendo aqui, né? Tá colocando, retirando aqui, retirando a catarata, né? E colocando uma lente. Ou seja, o paciente aqui estava perdendo a visão quase por completo. Mas ela é necessária fazer? Sim. Ela pode ser requerida? Também, tá? O médico vai lá, avalia, vê que é necessário e requer a cirurgia. O paciente pode negar se fazer? Pode. Pode. Tá bom? É a mesma coisa que, imagine aqui, uma próstata com hipertrofia, né? Tá tendo uma hipertrofia, tá crescendo, tá tendo obstrução. A prótese, a prostatectomia, ela é necessária e o médico requer. Só que o paciente pode não querer fazer, mas ele precisa? Sim, precisa, tá bom? Precisa para reabilitar o organismo, reabilitar a vida normal, social, então ele precisa, mas ele vai dar a última palavra, tá bom? Então a necessária aqui é porque se faz necessário para que o, que o problema seja corrigido e o paciente possa levar novamente uma vida normal. Professor, pode ser confundido com a cirurgia corretiva? Pode ser confundido sim. Só que a cirurgia curativa ou corretiva, ela é de uma patologia ou ela é de uma complicação maior, né? O curativo, né? Para enxerto ósseo, isso daí o paciente está no hospital, lógico, ele pode optar por não fazer, mas é algo que é mais necessário ainda, tá? Imagine dessa forma, mas a necessária segue essa explicação aqui que eu lhe dei, tá? Vamos lá, agora essa cirurgia é a mais fácil de todas, gente. A decisão é do cliente, cabe à pessoa. A exemplos eu posso dar aqui uma cirurgia que eu pretendo fazer, né? Que é implante de cabelo, né? Implante de cabelo, por exemplo, é uma opcional. Você vai decidir se vai fazer ou não. A plástica mamária, vou aumentar os seios, vou diminuir os seios, que a mulher às vezes querem fazer, vou fazer uma lipo, ela é opcional, tá bom? Então a decisão é do cliente. Claro que só vai entrar em um pré-operatório quando o cliente for fazer a consulta com o médico e o médico agendar a cirurgia, ok? Vamos dar essa sequenciazinha aqui. Não falta muito, tá faltando um pouquinho. A aulinha é bem pequena. Moçada, as cirurgias também podem ainda,
As cirurgias podem ainda ser classificadas quanto ao porte cirúrgico ou risco cardiológico. Como assim, professor? Ei, porte. Grande porte, médio porte, pequeno porte. É muito relacionado com a perda de fluidos, perda sanguínea, tá bom? É a perda sanguínea. Aquelas cirurgias que precisam aí de transfusão, às vezes, a infusão de volume, tá bom? Nós temos aqui uma classificação, uma explicação da classificação. São cirurgias classificadas em pequeno, médio ou grande porte, ou seja, a probabilidade de perda de fluidos e sangue durante sua realização. Moçada, existe uma situação, geralmente feita aqui para grandes cirurgias, né, que é a doação autóloga, tá? É a autodoação. O paciente, durante o pré-operatório ainda, quando a cirurgia ainda está sendo programada, ele faz doação de sangue para o Hemocentro separa a bolsa dele para fazer a autotransfusão, tá? Ele fez a retirada do sangue justamente para manter o volume. E às vezes o cliente até o paciente faz até a estimulação, né, para produzir mais células vermelhas, tá bom? Tem medicações que são próprias para isso, tá? Aqui nós vamos separar aqui a cirurgia de grande porte, tá? Com grande probabilidade de perda de fluido, sangue. Por exemplo, cirurgia de emergência, tá? Tiro, facada, grandes traumas, tá bom? Cirurgias vasculares e arteriais. Tranquilo? Então, essas são classificadas como grande porte, tá bom? Médio porte, tá? Com médio porte, você tem aqui probabilidade de perda de fluido, de sangue, por exemplo, cabeça e pescoço, você tem grande risco. Ressecção de carcinoma, né? Espinocelular, ortopedia, prótese de quadril, você tem uma possibilidade de perda de sangue moderada, mas é classificada como médio porte, tá? Ainda é necessário aí, às vezes, até requerer uma bolsa de sangue já para deixar pelo menos para possíveis situações de emergência. E nós temos aqui a classificação de pequeno porte, com pequena probabilidade de perdas sanguíneas, tá? A exemplo, nós temos cirurgias plástica como mamoplastia, né? E endoscopias, tá bom? Então tem pouquíssimas chances de perder sangue, tá ok? Vamos lá. Opa, vamos aqui para o nosso último slidezinho. Quanto ao tempo de duração, as cirurgias ainda podem ser classificadas quanto ao porte. Também porte 1, com tempo de duração de até 2 horas, né? A exemplo, nós temos uma rinoplastia simples, tá? Não é nada muito complexo, muito complexo, porque às vezes uma rinoplastia com reconstrução, que a pessoa já entra com perda de parte da estrutura e demora bastante, tá bom? Então aí vai mudar a classificação, mas de modo geral, a rinoplastia é menos de 2 horas, tá? A rinoplastia simples. De porte 2, cirurgias que duram de 2 a 4 horas. Professor, mas a primeira não está dizendo que é 2 horas? Acima de 2 horas, querido. 2 horas e 1 minuto até as 4 horas, por exemplo, tá bom? Colecistectomia, gastrectomia, às vezes uma apendicectomia pode demorar isso, tá bom? Porque às vezes a pessoa tem anomalia na origem do seu apêndice. O apêndice pode estar um pouco mais pro colo ascendente subindo, ou um pouquinho antes do colo ascendente, às vezes até no transverso, tá? Então, por isso que é necessário aí fazer um bom pré-operatório para poder fazer os exames
atentos, identificar qualquer anomalia para poder fazer a cirurgia, tá bom? E aqui nós temos o porte 3, que é uma cirurgia que dura de 4 a 6 horas de duração, uma cirurgia já bem mais longa, né? A craniotomia, né? Embora tenha pouca perda sanguínea, dependendo da situação, tá? Vamos ser bem claro nessa situação aqui, mas ela é um porte 3 com relação ao tempo de duração, tá? Ela pode durar entre 4 e 6 horas. Agora, aquela cirurgia classificada como porte 4, aquela que dura acima de 6 horas, tá? Exemplo, transplante de fígado, pulmão. E vocês aí assistiram o filme, lembra, né? Mãos Talentosas. A cirurgia ia durar mais de 12 horas, tá bom? Com isso daqui, nós finalizamos essa aulinha que foi bem rápida, bem simples, tá? Qualquer dúvida pode postar aí para mim, que eu vou responder para você tão logo possível. E nós temos nossa sala virtual. Você pode mandar perguntas, na verdade. Caso, caso seja necessário, vocês também podem estar mandando mensagens para mim através do WhatsApp que a representante de vocês tem, tá ok? No mais, gente, muito obrigado. Façam uma boa prova e estamos aí, tá bom? Estamos aí pro que der e vier. Muito obrigado a todos e vamos ficando por aqui, tá bom? Boa prova a todos e fiquem com Deus.